São 9 horas 10 minutos. Em estúdio está o nosso convidado, Aldemiro Quintas, jurista, e hoje iremos falar da violência social e também sobre respeito e tolerância. Quintas, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Afonso. Bom dia, telespectador, e obrigado pelo convite. Muito bem. Quintas, antes mesmo de começarmos aqui a conversar, vale definir para o nosso telespectador o que é uma violência social. Segundo alguns estudiosos, é qualquer tipo de violência cometida por indivíduos ou pela comunidade com uma finalidade social. Estes atos violentos assumem formas diversas, dependendo do país, incluindo conflitos armados, violência entre gangues, agressões entre pais e filhos, terrorismo, remoção forçada e segregação, enfim, são vários elementos que podem ser citados, enquadrados nesta definição de violência social. Quintas, qual é o quadro do nosso país nesse sentido? Bem, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu penso que sempre que falamos sobre a violência social, nós podemos fazer uma breve resenha histórica. E eu penso que ela é tão antiga quanto a existência do próprio homem. Se repararem, vão ver que o primeiro homicídio que se registrou a nível da história da humanidade decorre da família, é curioso, não é? Entre dois irmãos, Abel e Caim. Exato. Só para verem que, quando se fala de violência, sobretudo aqui até acabou por morte, é algo tão antigo, mas tão antigo, que tem a ver também com os primórdios do aparecimento do homem, tanto na Terra. E na medida que o homem ou a sociedade se foram desenvolvendo, a questão da violência também foi ganhando múltiplas facetas, ou seja, outros contornos, outras mais sofisticadas, outras não tanto, mas, enfim, eu penso que lá onde existem seres humanos, há também violência, há conflitos, há rixas, há desentendimento, enfim, há todo um conjunto de ações e comportamentos que, muitas das vezes, violam ou lesam o interesse tanto coletivo e individual quando falamos de sociedade. Então, daí a necessidade, efetivamente, a sociedade ou as comunidades ou o Estado individualizado, cada um encontrar uma forma de poder criar leis com vista a prevenir e, no final, sancionar quem andar à margem de determinadas leis que as sociedades criaram para proteger determinados perigos em relação ao comportamento do próprio ser humano, que muitas das vezes é considerado como desviante. Exato. Nos últimos tempos temos visto aqui em Angola, os mais comuns são casos de violência doméstica, as rixas entre gangues e há uma nova forma de violência que vai surgindo aos poucos, que são aquelas que surgem das manifestações ou de qualquer tipo de ato que visa a demonstrar um desagrado da parte das pessoas. Sim, eu penso que isto é, não diria normal, mas está intrinsecamente ligado à própria natureza humana, conforme eu já disse logo no princípio da minha análise introdutória. Mas no caso em concreto do nosso país, eu penso que há vários fatores que concorrem para este comportamento, talvez diria assim, desorientado ou desgovernado em relação à ação ou comportamento de determinados indivíduos, porque aqui não é Quais só... seriam os fatores, se pudesse mencionar? Bem, os fatores são múltiplos, como a questão do desemprego, porque isso já está devidamente estudado e há várias obras que apresentam efetivamente a questão relacionada aos caos sociais, ou então a crimes relacionados à desordem, né, ou crimes de natureza sociais, porque aqui, conforme fez referência, isto pode ser encarada como questão, portanto, de vandalização de
bens públicos, pode ser vista como questões de violência doméstica, só para repetir, pode ser vista como questões de natureza passionais, crimes violentos entre casais, pode ser vista como, enfim, até mesmo aqueles crimes que são cometidos a nível de várias comunidades, buscando a questão cultural ou tradicional, que muitas das vezes acabam por pôr em causa a dignidade da pessoa humana, como é a questão, por exemplo, da mutilação de órgãos femininos, que é muito assente em África, e isto também tem muito que ver com, não deixa de ser, de crimes de natureza social. Agora, é necessário que o Estado ou aqueles que governam busquem métodos e soluções mais concretas para fazer diminuir, não iria dizer acabar ou extinguir, mas diminuir os níveis altos de violências sociais. E no caso concreto de Angola, sabemos que nos últimos tempos parece que acentuou-se a questão de violências ou crime social. Basta ver a forma como muitos jovens, de forma desavisada, ao tentarem reivindicar determinado direito, acabam por violar outros direitos de pessoas que, se calhar, até não têm absolutamente alguma coisa a ver com a pretensão de reivindicarem ou manifestar determinados direitos. Porque aqui, no fundo, é uma questão de mais informação, do ponto de vista de exercer algum direito de cidadania. Portanto, as pessoas só sabem que eu devo me manifestar porque vi o meu direito violado ou estou coartado de exercer um determinado direito, mas muitas das vezes não se interessam em olhar para a questão dos requisitos. Como me manifestar? Onde me manifestar? A que hora devo me manifestar? Quem é o órgão que pode efetivamente acompanhar essa manifestação? Isso tudo, às vezes, é atirado, digamos assim, à margem, querendo só manifestar esse direito, atropelando todos os requisitos que a lei impõe e violando, infelizmente, o direito de terceiros. Exato. Bom, soluções. Como devemos solucionar estes elementos todos que citamos aqui? Sim, a solução ou as soluções passam fundamentalmente por uma cultura de educação cívica. Passa fundamentalmente por desenvolver várias atividades ao nível de vários órgãos de comunicação social. Passa fundamentalmente para outros elementos que desempenham papéis fundamentais a nível do Estado, nomeadamente as escolas, as igrejas, os líderes comunitários, as ONGs, a própria mídia, enfim, passarem várias atividades que visam inculcar informação aos cidadãos ou aos indivíduos de que estar na sociedade é fundamentalmente pautar por uma conduta cívica. Estar na sociedade é fundamentalmente respeitar o direito de terceiros, não só reivindicar o meu direito a qualquer custo, mas é preciso olhar que na sociedade existem limites. Se eu devo exercer o meu direito de me manifestar, ou de se expressar, ou de estar associado, também não é menos verdade que a minha ação deve haver uma certa limitação. Só desse modo é que nós veremos efetivamente a sociedade a caminhar para digamos assim, um caminho mais consentâneo, mais sólido, mais seguro, porque o indivíduo está devidamente informado. E isto conduz-nos ao outro tema, que é o respeito e a tolerância. Sim, o respeito e a tolerância são valores que eu chamaria de valores absolutamente nobres. São valores nobres que cada um de nós, enquanto cidadão, deve procurar cultivar todos os dias o princípio tanto da tolerância e do respeito. E esses princípios também acabam por ser valores. E se nós olharmos para a Constituição da República de Angola, vamos ver que no artigo 1º fala do respeito da dignidade da pessoa humana, que
tem como objetivo a construção de um Estado, digamos assim, de paz, solidário, de igualdade. Ou seja, numa outra palavra, estamos a dizer que a tolerância, o respeito, é o corolário da construção de um Estado democrático de direito. Tu não podes falar de um Estado democrático de direito se nela não incorporar esses dois valores fundamentais, que é a tolerância e o respeito. Não vais conseguir, porque, de outro modo, tu vais criar um estado de caos, tu vais criar um estado de desordem, tu vais criar um estado de desigualdade, seja ela social, etc, etc, etc. Tu não vais conseguir ter um estado harmonioso. Então, é um elemento primário na construção de um estado democrático e de direito. A solidariedade, a paz, a tranquilidade e outros valores têm que estar aí incorporados. E depois, se desfolhar mais a Constituição da República, vais encontrar o princípio da igualdade no seu artigo 23. O princípio da igualdade diz-nos claramente que todos são iguais perante a Constituição e a lei. Portanto, ninguém deve ser privilegiado ou prejudicado em função ou em detrimento da sua raça, da filiação partidária, da questão religiosa ou de sexo. Portanto, é só para ver, e eu tive que buscar mesmo esses elementos que estão ali na Constituição da República, para dizer, se o indivíduo, se o cidadão não tiver esses valores enraizados na sua consciência, teremos uma sociedade de caos, de motim, de rixas, de lutas permanentes. E esses elementos todos, a tolerância e o respeito, sempre estiveram presentes lá onde há seres humanos. Os conflitos na humanidade, as guerras na humanidade, só se desenvolveram como tal, porque sempre os homens nunca quiseram olhar como tal a questão da tolerância. Mas afinal, o que é isto de tolerância? Tolerância é a capacidade de poder aceitar o outro, mesmo não comungando com a mesma visão política ou ideológica ou religiosa. Mas o facto de ser também um indivíduo, também um ser humano, por isso é que a Constituição fala o respeito pela dignidade da pessoa humana. Eu não sou da tua igreja, mas eu tenho que te aceitar como tal. É a tal convivência na diversidade. Portanto, eu não me posso arrogar ser o senhor da situação e não permitir que o outro também tenha espaço para apresentar a sua visão, a sua ideia. Isto chamaríamos de intolerância. Aliás, quem conhece a história contemporânea de Angola sabe perfeitamente que o país ficou muito tempo paralisado, aqui abro aspas, por causa da questão da intolerância. A capacidade de não aceitar que o outro também exprima os seus direitos, a sua visão, a sua opinião. Mas são valores, são princípios que estão plasmados na Constituição. Hoje já somos mais tolerantes? Somos mais tolerantes porque a sociedade, obviamente, cresceu. Se até 2014 falávamos de forma errada, volto a sublinhar, se até 2014 falávamos de forma errada que o país tinha 10 a 12 milhões de habitantes, depois tinha que vir o censo a dizer que não, nós somos 30 milhões de habitantes. Então, se é 30 milhões de habitantes, é claro que cada um de nós cresceu nas mais variadas formas. Portanto, o crescimento das pessoas está acompanhado ao desenvolvimento e o despertar das consciências. Daí que o nível de escolarização, o nível de formação, o nível de ensino, o nível de reivindicação é cada vez maior. Se é cada vez maior, vai paulatinamente afogar o pensamento errado de cultivar a intolerância. Aí nasce aos poucos, não nos níveis desejados, mas aos poucos as pessoas vão ser mais tolerantes, mais respeitosos, porque as pessoas têm a consciência. Esse tipo, os serviços públicos, se tu vires ao nível da administração pública, portanto, em tempos idos, parece que os níveis de intolerância eram maiores. Por quê? Porque as pessoas também, infelizmente, não sabiam reclamar os seus direitos. Quando tu não sabes reclamar os seus direitos e deveres,
quem sabe acaba por te sufocar. Hoje por hoje até, tu vais a uma instituição pública, já não te tratam assim com desdém. Embora ainda aqui e acolá existem pessoas que ainda continuam a bater na mesma tecla, mas os mecanismos de reclamar já é maior. Se fores agora na Google, vais ver muitos vídeos de determinados cidadãos a darem de cara com o tratamento, digamos assim, arrogante por parte de alguns funcionários, quando a partida, qualquer um trabalho de natureza pública e até mesmo privada tem como principal objetivo a persecução do interesse público. Ou seja, os serviços administrativos têm como único patrão o público. Então, quando os cidadãos ocorrem a serviços públicos e são maltratados, significa que esse funcionário público não presta, não deve, não merece estar ali a prestar aquela atividade. Deve tratar o cidadão com cordialidade, com respeito, com dignidade. Portanto, isso também faz com conhecimento, com informação, com formação, com instrução e uma única palavra, educação. Os níveis que hoje atingimos digamos, a tolerância, como faz menção aqui, que somos mais tolerantes e de respeito, deve-se ao facto de Angola passar a formar mais? Será que por via da formação académica que o cidadão angolano atingiu a esse nível, ou porque o mundo hoje está mais aberto e conseguimos absorver vários conhecimentos e culturas de fontes diferentes? Todos os elementos que acabou por apontar são absolutamente importantes para dizermos numa única palavra que hoje as pessoas são um quanto tanto mais tolerantes comparativamente a 25 anos atrás ou a 30 anos atrás ao nível do nosso país. Porque, repare, é verdade que a educação também terá jogado um papel absolutamente importante. É verdade que hoje, com o acesso à informação e o surgimento das novas tecnologias de informação, também acabaram por influenciar, de certa forma, a despertar o olhar atento dos cidadãos. É verdade, com o trabalho de mais igrejas, porque as igrejas também trabalham na componente moral e cívica dos cidadãos, independentemente de serem os católicos, protestantes e outras denominações religiosas, mas também é verdade que têm trabalhado muito na componente moral para que a pessoa humana se realize, a pessoa toda. Então, eu penso que isto é muito importante, embora isto é estudado e há várias obras publicadas, os níveis de intolerância parece que estão mais enraizados ao nível da componente política. Os políticos são as pessoas que mais produzem intolerância ao nível daquilo que é a convivência sã entre, digamos assim, os seus pares. A que se deve este fator? Não, é mesmo por causa do mau ensinamento de que eu, se sou de um determinado partido, não posso permitir que um outro indivíduo que também é angolano, é importante sublinhar isso, que também é angolano e tem uma, digamos assim, orientação político-partidária diferente da minha, não pode estar no mesmo espaço que eu. E aqui estamos perante uma violação, digamos assim, reiterada do artigo 1º da Constituição e do artigo, digamos assim, 23 da Constituição, para não dizer outros artigos da Constituição. E isso é extremamente reprovável, porque o ser angolano não significa necessariamente que um sujeito de um determinado partido é que deve ter, digamos assim, mais expressão em relação a um indivíduo que é da Casa CE, ou da UNITA, ou da FNLA. Não. Parece política que nós estamos a dizer, não, mas não. Todas as abordagens sociais depois acabam por desembocar numa visão política, porque aqui deve haver uma diferença entre a política e política enquanto tal. Todos nós, enquanto cidadãos, somos animais políticos, porque a capacidade de eu reivindicar um determinado direito que não está a ser cumprido é política. Quem nos governa chega até ali porque mediante mecanismo político. Então, não há problema algum falar disso. E é ali onde há muita intolerância, muitas faltas de respeito em relação a uma convivência salutar,
a uma convivência sã entre os angolanos. Mas, felizmente, por causa do despertar de muitas pessoas, por causa do evoluir de consciência de muitas pessoas, os políticos hoje quase que já não têm encontrado terreno fértil para desenvolver com algum acento tônico a questão da intolerância. Hoje já as instituições do Estado reprovam isso, mesmo na própria Assembleia, que é um espaço de poder promover a tolerância, atenção, a tolerância, não se permite que os deputados vão à Assembleia Nacional para efetivamente estarem ali em rixas ou desenvolverem a intolerância. Não se aceita, pune-se. E também nas comunidades, quer através do SOB, quer através da presença do Estado mediante a polícia ou a Procuradoria-Geral da República, sempre que se tem conhecimento de que determinados grupos ou partidos políticos desenvolvam atividades do género, são efetivamente, imediatamente punidos ou responsabilizados nos termos da Constituição e demais leis vigentes no ordenamento jurídico. A questão que eu faço é, nós enquanto jovens temos preparo suficiente para poder lidar com matérias sensíveis, sobretudo que menciona aqui a política. Estamos num ano eleitoral em que é necessário que as pessoas estejam calmas o suficiente para evitar qualquer tipo de ato de intolerância ou de desrespeito aos direitos dos outros. Temos preparo suficiente para encarar o cenário. Eu, quando falo de juventude, falo no geral, mas há um grupo mais preocupante de que saíram da fase da adolescência para a juventude, que provavelmente vêm com sangue quente e queiram mostrar que também têm expressão na sociedade. Absolutamente. Eu penso que, costuma-se a dizer, a criança de hoje será, digamos assim, o pai do amanhã. E se nós estamos a falar de um Estado, de uma sociedade, é óbvio que tem de se começar a preparar, a ensinar, a educar o jovem ou o adolescente de hoje para que amanhã seja um homem, digamos assim, com todos os valores e princípios devidamente forjado para dirigir os destinos do país. Estamos a falar num horizonte temporal de 15, 20 até 30 anos. Portanto, tu não podes esperar que uma Angola do amanhã, dos próximos 30 anos, seja melhor do que a Angola de hoje, se tu não tiveres, digamos assim, balizas, não é, caminhos para ensinar, inculcar valores nobres a esta nova geração. E aqui já nos assusta, nós enquanto cidadão e fazedor de opinião, jurista e fundamentalmente como advogado, porque temos, felizmente, esta missão, que também é nobre enquanto advogado, de correr, passa aqui a redundância nos corredores dos tribunais e no SIC, e nós vemos que, maioritariamente, da população penal em Angola é, infelizmente, jovem. Mas por quê? Porque muitos dos quais estão envolvidos a vários gangues, como se diz, estão envolvidos a crimes de natureza passionais, a crimes contra a pessoa, a crimes de autonomia sexual, que é muito recorrente e muitas das vezes o cometimento desses crimes está associado a esses valores, que é a questão do respeito. Exato. Portanto, eu penso que é ali onde o Estado e nós devemos continuar a bater, a educar, a ensinar, a sensibilizar e, fundamentalmente, a prevenir. Porque também há uma outra faixa etária que está a emergir a nível das estruturas políticas e que muitos dos quais o seu posicionamento enquanto indivíduo com valores de tolerância e respeito ainda é um pouco a desejar. Porque tu olhas o indivíduo enquanto determinado líder, determinada filiação partidária, ainda tu sentes que há nele um pequeno demônio de intolerância ou de respeito a crescer. Então é ali onde se deve trabalhar, porque também, se calhar... o comportamento. Exatamente, porque se calhar é uma forma em que ele terá absorvido indiretamente de outras pessoas, nomeadamente alguns mais velhos, porque a cultura da intolerância e de respeito aos outros é um fenômeno que é visível no nosso país. É um facto e nós não podemos fugir dela. Nós devemos falar dela com olhos de ver e encontrar mecanismos para
estancar esse mal. Há quem diga que é mais fácil aprender o mal e o que diz aqui, há muitos jovens que terão absorvido esta prática por experiência dos mais velhos e acham que podem posicionar-se de tal forma que chegam a violar o direito de outrem. Outra questão aqui é o facto de, hoje em dia, vermos muitos jovens a quererem impor-se perante a sociedade, perante grupos, com recurso à violência, que já falamos aqui, Sim. E para mostrar que, olha, nós valemos também e esta é a via mais fácil de chegarmos a mostrar a nossa expressão. Isto pode representar algum perigo naquilo que se quer construir como um ambiente de paz e harmonia? Sim, sem sombra de dúvida, porque, rapazes, sempre que também de um lado não há uma distribuição daquilo que é o bem de todos, não há uma distribuição equitativa. Porque eu, quando falo de uma distribuição equitativa, estou a falar da justiça social. Okay? E, por sinal, ontem foi o Dia Internacional da Justiça Social. Exatamente, só para ver. Então, quando não há este mecanismo de justiça social, os outros que são encarados como marginalizados acabam por encontrar outro caminho para, digamos assim, fazer valer o seu direito ou a sua posição ou qualquer, digamos assim, visão que, digamos assim, defendem. E isto acaba por ser um mal na sociedade. E vou trazer aqui um exemplo. Há um grupo das periferias e até, curiosamente, desenvolveu as suas atividades aqui no Benfica, que são denominados os SECAT. É um grupo de rap de adolescentes. Jovens artistas. Eu tenho acompanhado atentamente, enquanto fazedor de opinião, olhando para todos os ângulos dos fenómenos sociais. São grupos de jovens, de rappers, que, no princípio, eram completamente ostracizados ou marginalizados por causa da sua forma de se posicionar, como vestem, como se pronunciam, o conteúdo das letras, e etc, etc. Mas, com o andar do tempo, este grupo ganhou uma força tal que, mesmo criando algumas barreiras, conseguiram romper e hoje já são convidados um pouco por toda a mídia. Por quê? Por causa da mensagem. Portanto, eles cantam a realidade e muitos dos quais acabaram por perceber que a criminalidade ou o crime que inicialmente estavam a seguir não compensa. Aqui vamos buscar aquela velha máxima que diz que o crime não compensa. Portanto, esses jovens acabaram por descobrir que, afinal, para se posicionar na sociedade, era para responder à questão que me colocava, Exato. não precisa necessariamente ter que optar por um caminho tortuoso, porque o Estado tem outras instituições que não querem conversar. Basta andar à margem da lei, és automaticamente enviado para a CCL. Isso é outro assunto. E eles viram que, fazendo música com conteúdos socialmente aceitos, eles acabam por brilhar sem necessariamente optar por caminhos, muitas das vezes, acabam por perder as suas vidas, acabam por trazer luto à família e à sociedade. Hoje estão ali, são pessoas já olhadas numa outra perspectiva, já estão mais organizados, a família eventualmente beneficia desse serviço ou desse trabalho que agora está a ser feito de forma digna desses jovens, vão constituindo família, acabam por, no final do dia, também trazerem renda para sustentar as suas famílias. Portanto, é ali onde os jovens, fundamentalmente os adolescentes, deveriam começar a olhar. Portanto, podem até serem grupos, mas grupos que desenvolvam a atividade que traga uma mais-valia à sociedade e consigam também ter alguma renda para sobreviver e não necessariamente assaltarem instituições, assaltarem casa nos bairros, criar aquela linguagem que se diz mesmo lá no bairro, criar pânico e, infelizmente, a polícia, quando atua com o poder revestido ao Estado, que é o poder de coerção ou munido muitas vezes de uso e império, para repor a legalidade, a paz e a tranquilidade, porque não podemos permitir que haja uma substituição de uma sociedade, como dizíamos, né, de faroeste, né, de bang-bang, quando tem determinadas instituições vocacionadas para o efeito, para manter a ordem e a tranquilidade. Públicas. Bom.
Adelmiro Quintas, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer. Obrigado eu e muito obrigado aos telespectadores. Caro telespectador, vamos para um curtíssimo intervalo. No regresso estará aqui Helena Gervásio com as notas do desporto. O fim de semana foi de jogos alguns impróprios para cardíacos. Os clubes angolanos tiveram resultados satisfatórios na competição africana de clubes. O Petro de Luanda venceu o Wydad do Egito por 2-1. E o Sagrado Esperança, com todas as dificuldades, com toda a pressão e trabalho desenvolvido pelo Zamalek do Egito, conseguiu manter o empate em casa. Voltaremos a estar juntos até daqui a minutos.